Senhor, boa noite a todos os irmãos. Realmente temos várias razões, 10.000 razões e muitas mais, não é? Para adorar o nome do Senhor. Graças a Deus por realmente podemos ter vindo aqui, também pela oportunidade e agora também pelo desafio, não é? Pelo privilégio que é poder também compartilhar com vocês um pouco sobre a palavra do Senhor. Não é a minha intenção demorar muito tempo, mas apenas refletir um pouco aquilo que realmente aconteceu na vida de uma família, a provação que chegou àquela família. Eu queria realmente abrir a palavra do Senhor em João 11 e pedir também aos irmãos que pudessem acompanhar. João, capítulo 11. Vamos ver aqui uma situação em que realmente a provação chegou àquela família. Estamos a falar do episódio de Lázaro. Um episódio bem conhecido. Lázaro realmente estava doente e realmente depois disso morreu. João capítulo 11 e vamos iniciar no verso 1 e vamos ler até ao verso 11. E diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 11, verso 1 a 11. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então temos aqui o cenário chamado da ressurreição de Lázaro. Aquela família estava mal, estava triste, por causa do seu irmão que estava com aquela doença. O texto começa-nos logo a dizer que certo Lázaro de Betânia, ele estava doente. E realmente a provação chegou àquela família. Assim como acontece hoje em dia connosco. A provação vem até à nossa vida. Mas como podemos já ler em Romanos, ela produz paciência, experiência. E isso combinado na vida de um crente traz amadurecimento para a sua vida cristã. O profeta Isaías fala de Cristo como sendo aquele que era experimentado nos trabalhos. Então, Lázaro, neste instante, estava doente a pontos de morrer. E vemos aqui, neste episódio, não é? Durante o capítulo todo, vemos o fim de uma tão amarga experiência, uma amarga, realmente, experiência que aquela família estava a ter. Realmente, o seu irmão estava doente, estava mal, e certamente todos estavam tristes. E Deus utiliza essa prova, Deus utiliza essa doença para transformar em algo de bom, não só para aquela família, como para os outros judeus. O verso 4 diz: Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Era do conhecimento de Jesus, antes que alguém lhe dissesse que seu amigo Lázaro estava doente. Jesus sabia todas as coisas, pois ele era Deus. Jesus realmente sabia a necessidade daquela família e daquele Lázaro que estava adoentado. Mas vemos que Jesus, Deus, permitiu esta situação para que o seu nome e principalmente a glória de Deus, como ele diz aqui, fosse manifesta. Não era a doença que realmente seria o fim, seria o trágico panorama daquela situação familiar, mas aquela doença serviria para algo maior que Deus viria a fazer, para realmente consolar e até mesmo para fortalecer a fé
de cada um deles, não só da família, dos discípulos, porque eles iriam assistir ao milagre mais tarde, como sabemos, mas também dos outros judeus, daquela multidão que estava ao redor de Jesus. Então, só neste episódio que temos aqui descrito, vemos algo do próprio Cristo dizer que esta enfermidade seria para a glória de Deus. O mesmo acontece quando João relata o cego de nascença, no capítulo 9. E ele diz que aquele cego de nascença teria nascido assim, não porque ele pecasse ou a família pecasse, mas para que nele se manifestassem as obras de Deus. Deus mandou a doença, Deus mandou o problema, não porque havia algo de pecaminoso na pessoa, mas para que a glória de Deus crescesse, aparecesse, manifestasse. E é assim connosco também hoje. Podemos passar problemas, situações, podemos até, às vezes, não saber a quem recorrer, podemos estar a passar por situações de desespero e ainda assim Deus está no controlo. E mesmo assim, Deus sabe o que se passa, a situação, e certamente Ele fará algo, mudará algo para melhor. Não só para nós, para a bênção nossa, mas também para a bênção dos que nos rodeiam. Estes dois episódios temos claramente Jesus a dizer que seria para a glória de Deus. E realmente, esta situação, como as que nós passamos hoje em dia, também são para a glória de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que todas as coisas, e são todas, e a doença e a provação estão incluídas, as tribulações estão incluídas. Tudo é para o nosso bem. Tudo concorre para o nosso bem. Aqueles que amam a Deus. A provação é algo que, sim, faz parte da vida cristã. Mas também o que vem a seguir, depois da prova, depois dos momentos difíceis, realmente a bonança, a paz que podemos até sentir no meio das provações. E isso deve superabundar tudo aquilo que podemos passar de mau e de difícil nas nossas vidas. O próprio salmista dizia: ainda que eu deixe ao vale da sombra da morte. Ele não estava sozinho, o Senhor estaria com ele. Realmente a palavra, o cajado, realmente a presença do Senhor seria mais que suficiente para, naquela situação, o socorrer. E nós também, muitas das vezes, vamos ao vale. Muitas das vezes até nos vamos abaixo por situações que nos acontecem. Não só a enfermidade ou desemprego, mas muitas outras coisas que nos podem vir. E esta situação era uma delas. E nós certamente conhecemos pessoas ou até passamos por situações semelhantes. Certamente todos nós já perdemos algum familiar, amigo ou vizinho. Mas ainda assim Deus continua no comando. Jesus disse que não é realmente algo trágico. Disto vai proceder a glória. Eu vou manifestar a glória de Deus. E nós vemos o interesse de Jesus, não só porque Ele disse isto, mas porque depois foi e atuou. Embora que o verso 6 diz que ainda depois de ele ouvir isto, ele ficou ainda 2 dias. O que mostra que muitas das vezes o socorro de Deus não vem logo, mas que por vezes a prova também existe de nós uma espera pela resposta de Deus. Mas o que nos interessa tirar deste texto foi que Cristo foi. Nós sabemos que Cristo foi àquele lugar, Ele foi até Betânia. Ele realmente foi ter com aquela família que estava triste, desamparada. Podia pensar que Deus não pudesse socorrer, ou que nós não sabemos. Nós sabemos que realmente era uma família que amava a Deus, mas nós não sabemos até que ponto eles estariam na altura a confiar em Deus. O desespero poderia ter vindo. Realmente a dúvida podia ter vindo. Cristo, que já tinha operado anteriormente, não podia fazer com que Lázaro não morresse. Nós vemos aqui homens a dizer isso. Ele já tinha aberto olhos aos cegos, não poderia fazer com que este não morresse. Claro que sim, não seria falta de poder de Jesus, não seria. Mas realmente a prova exigia naquela altura um pouco de paciência. E realmente é preciso esperar o tempo do Senhor. E realmente Jesus, quando ele decide, os discípulos meios que dizendo: Senhor, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Verso 9, Jesus respondeu: não há 12 horas no dia. O que é importante é eu ir e fazer a obra que Deus me deu a fazer. O próprio Cristo disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou.
Em 12 horas, realmente na altura até podia ser pouco, por causa das distâncias, eles andavam sempre a pé. Hoje, com 12 horas, se calhar podíamos fazer mais. Estas 12 horas que aqui está a falar o texto, podíamos fazer muito mais e não fazemos. Mas realmente o que importa aqui é andar de dia, ou seja, enquanto havia vida, enquanto realmente ele não teria morrido, se bem que já se crê que aqui na altura, quando Jesus começa a ir, Lázaro teria morrido, porque quando ele chega ao local já há 4 dias que ele está sepultado. Mas a esperança, ela não teria morrido. Jesus sabia para o que ia, e Jesus sabia realmente a glória de Deus que se havia manifestar seria abundante, seria grande. E realmente Jesus, ao ir, e realmente Jesus, ao operar, ele pôde testificar. Ainda que muitos o rejeitassem e continuassem a rejeitar, muitos pensavam que aquilo tinha sido um truque, mas não, Jesus realmente tinha ressuscitado Lázaro, como sabemos mais tarde. Então Jesus, ele vai, porque ele diz aqui algo importante no verso 10: se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E isto é o que se passa com o mundo hoje em dia. Os incrédulos que estão no mundo, aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus, que ainda não se viraram para Deus, eles andam de noite como que tropeçando, eles não veem para onde andam, não têm esperança. Mas Cristo e nós, como testemunhas dele, nós devemos ser a esperança para os que estão lá fora. E Cristo foi, realmente, como sabemos, e ele operou aquele milagre. E nós vemos pelo menos 3 coisas que aconteceu nesse milagre, ou 3 aspectos. É que a fé daquela família foi restaurada. Foi como que os alicerces estando em baixo foram reconstruídos. Realmente aquela família cria que Jesus, que era a ressurreição e a vida, realmente eles criam que Jesus era o enviado de Deus. Mas também a fé dos discípulos foi fortificada, assim como a deles. Porque realmente, porque realmente os discípulos, mais uma vez, puderam ver os milagres, ou aquele milagre de Cristo. Ele não estava a operar um coxo, ele não estava a operar um paralítico. Ele levantou alguém dos mortos, que é bem diferente de ter poder sobre, de ter autoridade sobre a própria morte. E realmente, só Jesus poderia fazer isto. Talvez na altura ainda não havia conhecimento de que alguém pudesse fazer isto. Talvez os seus olhos estivessem admirados. Mas Jesus, e só Jesus estava ali ele. E realmente, só ele poderia realmente fazer levantar aquele Lázaro. E realmente, a fé, tanto das irmãs como a dos discípulos, foram fortificadas. Mas no verso 45, diz o seguinte: e isto foi o que Deus fez através de uma provação no início. Não só confirmou a fé, fortaleceu a fé da sua família, dos discípulos, mas muitos de entre os judeus que não queriam passaram a crer. O verso 45 diz o seguinte: muitos, pois, de entre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. As obras, ou a obra que Jesus fez naquele momento, testificava de que ele realmente era o enviado, o ungido de Deus. Creram nele muitos. Certamente outros não creram, continuaram impassivos, continuaram inativos perante aquele acontecimento. Nós vemos depois no resto do texto que muitos até foram ter com os fariseus e etc. E disseram que aquilo tinha sido uma espécie de suborno, um engano. Mas realmente o facto estava lá. Aquele Lázaro que estava na tumba já não estava mais. Ele saiu e realmente houve vida, houve alegria naquilo que era anteriormente uma tristeza e realmente uma provação. E é o que Deus faz, até mesmo a nós. Transforma algo de provação em algo bom, em algo realmente grandioso, realmente torna algo que parece mau, e até pode ser mau aos nossos olhos, em algo de bênção e de realmente transformador, não só para nós, mas com o nosso testemunho para outros. Lázaro agora poderia ter um testemunho ainda maior da sua fé. Não só ele cria em Jesus, em Deus, mas ele agora tinha algo
para contar a outros. Teria sido ressuscitado pelo próprio Cristo. E realmente ele, agora, com uma nova vida. Obviamente que depois Lázaro morreu, como nós todos sabemos. Isto foi uma ressurreição que Cristo operou, segundo a vontade de Deus, mas para que os judeus crescem, para que o seu povo cresça realmente de que ele era o enviado de Deus. E nós hoje também, parecidamente, de uma forma parecida, podemos, com o nosso testemunho, com a nossa fé, levar outros a Cristo. Este processo de ressurreição daqueles que estão lá fora ainda na noite, tropeçando, nós podemos trazê-los à luz, que é Cristo. Nós podemos realmente trazer os enfermos até à casa de oração de Deus e realmente, pelo poder de Deus, eles podem ficar curados, salvos, libertos de tudo que tenham, que tudo possam ter agora. E realmente, este era enfermo, sim, este era Lázaro enfermo, mas agora era Lázaro que estava vivo. Vemos como era a provação, ele ficou adoentado. Não chegava só ele ficar adoentado, ele teve que morrer. Eu imagino, ou não imagino sequer, a dor que aquelas irmãs teriam tido. Não bastava o seu irmão estar doente e agora ter morrido. Mas Cristo operou a cura total. Não só ele curou fisicamente, como o levantou dos mortos. Ele, levantando dos mortos, tirou qualquer doença. Lázaro não iria ter mais aquela doença. Estava liberto. E realmente é o que Cristo faz. Quando realmente nos depositamos nas mãos de Deus. E se realmente há alguém aqui hoje que ainda não tem esta certeza, ainda que não é ressuscitado como Lázaro, espiritualmente falando, obviamente, realmente pode ter certeza que hoje o mesmo Cristo, Ele opera, Ele realmente trabalha em corações que realmente anseiam e desejam que Ele o faça. E realmente nós possamos ser testemunhas da luz, viver na luz e realmente possamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. E esta noite não é noite física, é noite em que realmente Deus um dia há de julgar o mundo. E nós não sabemos quando é que a noite vem, neste particular, mas ela vem, é certo que ela vem. Então, enquanto é dia, trabalhemos afincadamente para o Senhor, realmente salvando, tirando alguém da morte espiritual. Que o Senhor nos abençoe e realmente nos lembremos que não é a provação que nos possa fazer ir abaixo. A provação é parte da vida do crente, do cristão. E realmente é necessário sermos fiéis até aí. Jó foi fiel em toda a sua provação, em tudo aquilo que Satanás até impôs ou tentou realmente desafiar a Deus. Ele manteve-se fiel, apesar de ter maldiçoado o seu dia de nascimento, etc. Mas, como nós lemos, e ele no fim da provação pôde dizer que ele agora conhecia a Deus. Não só por ouvidos, ouvir, mas de experiência prática. E isto vem através da provação que Deus nos envia. Mas estaremos seguros se confiarmos, se nos deixarmos levar por Ele trabalhar realmente enquanto é dia. Na provação, na abundância, em todas as situações Deus nos manda realmente trabalhar, sermos testemunhas e realmente possamos ser testemunhas de Deus.